Bom dia, que a paz de Deus e a esperança em Deus esteja com nossos queridos irmãos e as nossas queridas ovelhas nesta manhã, que você possa ter uma manhã de paz e de prosperidade na sua vida e na vida da sua família. Deus seja eternamente louvado, receba e tome posse da bênção em nome de Jesus, amém? Então hoje eu vou fazer uma série que se chama Bíblia Fácil. Bíblia Fácil, uma série em que eu irei ler a Bíblia, um trecho da Bíblia, e explicar de maneira fácil e acessível a todos, Uma maneira fácil, acessível a todos. Porque a Bíblia, ela já tem a mensagem dela, o modo que ela foi escrita, é um pouco difícil de entendimento, então se torna um pouco difícil de entendimento. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar a leitura e o entendimento. E hoje eu vou fazer uma série de vídeos então sobre Bíblia Fácil. E a Bíblia nada mais é que a palavra de Deus, e a palavra de Deus é espada e alimento para quem necessita, Do mesmo modo que nós necessitamos do alimento físico para sobrevivermos, também temos o alimento espiritual, que é a Bíblia. Então abra sua Bíblia hoje aí em Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Nós vamos falar sobre Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Jesus é o tema, Tema da nossa série: Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Amém? Então vamos lá. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Veja como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Que palavra, hein? Aqui é o seguinte: Jesus estava, como falou no início, do versículo 23, Jesus estava falando a multidões e aos discípulos. Então ele está falando a respeito dos mestres da lei, que é os escribas, e os fariseus. E Jesus estava dizendo que era para seguir o que eles diziam a respeito da lei de Moisés. Então, a respeito da lei, deveria seguir o que eles diziam com relação à lei. Mas nem tudo que eles diziam eles faziam. Então eles eram hipócritas. Eles falavam uma coisa e não faziam o que falavam. Então Jesus disse que eles amarravam, fardos pesados nas pessoas, e eles mesmos não seguiam o que diziam. Outro também, um trecho aqui que fala,
que eles preferiam serem vistos nas sinagogas, eles preferiam ser cumprimentados com respeito nas praças e serem chamados de mestre. Mas Jesus disse o seguinte: chamar alguém de mestre, nós só temos um mestre, nosso mestre é Deus. E também não devemos chamar as pessoas de pai, não o nosso pai biológico, qualquer pessoa que não seja seu pai biológico ou Deus, você não deve chamar de pai, porque pai nós só temos um. E também aqui a Bíblia diz que vocês estão somente o pai, vocês devem ter chamados de líderes. Líder, porque líder somente o Messias. Amém? Então aqui também Jesus dizendo para os discípulos e a multidão que tinha ali, né, a respeito dos escribas e dos fariseus, ele fala também sobre o ato de humilhação. Então nós devemos ser pessoas humildes de coração e humildes também, não com relação à aparência. Quando a gente fala que a pessoa tem que ser humilde, a impressão é que a gente tem que andar com aquelas roupas rasgadas, aquelas roupas gastas, andar com o cabelo sem cortar o cabelo, deixar a barba crescer, ser humilde. Não é nesse sentido de pobreza, não é nesse sentido de pobreza. Quando Jesus disse que devemos ser humilde de coração, nós não devemos ter malícia, nós não devemos ter maldade, nós não devemos ter arrogância. Nosso ego, né, tem que ser um ego de Deus, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós não devemos ser arrogantes. Então aqui Jesus diz no final aqui, no versículo 11, entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Então o mais importante é nós servirmos as pessoas. Esse é o mais importante, é servir. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele veio servir o mundo, servir e salvar o pecador através do seu próprio sacrifício. E aqui no final também Jesus diz o seguinte, ó: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Aqui é o que eu disse anteriormente, humilhar, né? Humilhar, nós devemos ser humildes de coração, não devemos ter maldade, malícia, ódio, né? Sermos hipócritas, falamos uma coisa e seguimos outras. Então, isso é que aqui Jesus estava falando. Jesus combatia ferozmente os mestres da lei e os fariseus. Amém? Então essa é a Bíblia Fácil de hoje. Nós estudamos o Mateus 23, do 1 ao 12. Nós falamos sobre Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Amém? Então, Deus seja eternamente louvado. E quem ainda não me conhece, meu nome é Misael. Eu sou o evangelista Misael, eu que criei o canal Ponto da Fé. O canal Ponto da Fé é o canal que fala sobre fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E para se inscrever no canal é muito simples mesmo, em bater escrito inscrever-se. Você vai dar um clique no inscrever-se, clique, e depois vai aparecer um sino. Quando aparecer aquele sino, você dá um outro clique no sino. Pronto, você já se inscreveu, não precisa pagar nada por isso, é de graça, e todos os dias eu envio 3 mensagens, 3 vídeos de orações, palavra de Deus, estudos da Bíblia Fácil, para que os queridos irmãos e as queridas ovelhas tenham entendimento da Bíblia, que a palavra de Deus, que é alimento, possa entrar no seu coração, entrar na sua alma, e você ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que segue os princípios de Deus. Amém? Então, se inscreva aí, é muito simples. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E eu tenho certeza que você não entrou por acaso nesse vídeo. Deus é que te enviou. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus quer fazer uma mudança de vida. Deus quer que você se torne uma nova pessoa, uma nova criatura, em nome de Jesus. Isso é que profetizamos nessa manhã. Deus seja louvado, e se você crê, diga amém, e graças a Deus, e tome posse da bênção em nome de Jesus. É isso que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se você crê, diga amém, e graças a Deus. Amém? Então até o próximo vídeo, e não se esqueçam, você é filho de Deus,
e Deus te ama. Amém?